Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje nós estamos aqui para assistir a nossa aula de geografia. E como tema, nós trouxemos aí o continente americano, focando atenção especial para os Estados Unidos. Esse conteúdo está disposto no capítulo 5 do livro de vocês. É importante lembrar, pessoal, que nesse capítulo a gente se concentra muito nas questões mais contemporâneas, que envolve aí tanto o continente americano, abordando a inserção de alguns de seus países na economia globalizada. A hegemonia dos Estados Unidos no mundo, ela é histórica, viu, pessoal? E ela se expressa tanto em relação ao seu potencial econômico, quanto político e militar. Antes de iniciarem o processo de expansão mundial, os Estados Unidos ampliaram as suas fronteiras internas para o norte, o oeste e o sul, com a tomada de territórios por compra, guerras e anexações de diversas nações, incluindo a de seus vizinhos, Canadá e México. Lá no século XX, o crescimento da sua economia, favorecida pela crescente produção industrial durante o período entre guerras, potencializou sua atuação na escala regional, para somente em seguida ampliar-se mundialmente após sua participação na Segunda Guerra Mundial. E aí, a consolidação de seu predomínio econômico no contexto da América do Norte firmou-se com a criação do Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, o NAFTA, assinado entre Estados Unidos, México e Canadá, em 1992. E aí, pessoal, em âmbito mundial, é importante lembrar que prevalece a ação de suas transnacionais e seus bancos, seu potente comércio, sua indústria de ponta, entre outros segmentos. Nós vamos ver agora um pouco sobre o pós-guerra nos Estados Unidos. Após a Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, os investimentos industriais foram direcionados para o sul e o oeste do país, o que resultou no surgimento de novos polos produtivos. O que são esses novos polos produtivos? São novas áreas onde foram dinamizadas com a política governamental de construção de estradas de rodagem, com programas de desenvolvimento hidráulico nas bacias dos rios Tennessee e Columbia. E aí, a exploração dos campos petrolíferos no Golfo do México e na Califórnia atraiu investimentos para ambas as regiões. E essas duas regiões, o que foi que o governo fez? Incentivou a descentralização geográfica da indústria bélica. Esse desenvolvimento, pessoal, ele foi estimulado também por outros fatores. Quais? A reconstrução do Japão criou um novo interesse pela bacia do Pacífico e, portanto, pela costa oeste estadunidense. Outro fator, a maior longevidade da população gerou uma camada crescente de aposentados que deixava o norte, transferindo-se para áreas de climas mais quentes no sul e no oeste, onde também cresceu a atividade turística, especialmente na Flórida e na Califórnia. Agora, a fase pós-industrial. Abrindo aí o caminho trilhado também pelas mais importantes nações europeias e pelo Japão, a economia estadunidense passou nessas últimas décadas para esta fase, a chamada fase pós-industrial, que se caracteriza por domínio do capital financeiro, expansão dos serviços e do comércio e transferência crescente de força de trabalho do setor secundário para o setor terciário. E aí,
Embora isso represente o fundamento do poderio de um país, a indústria, de um modo geral, ela tem passado por transformações estruturais, causadas principalmente pela intensa aplicação da ciência à produção, que resulta em incorporação contínua de tecnologias de ponta, automação, né, pessoal? Hoje nós trabalhamos muito com essa questão do automático para facilitar a nossa vida e, consequentemente, né, a liberação aí da mão de obra. E em se tratando aí de descentralização geográfica das indústrias, nós vamos nesse momento falar um pouco sobre os novos espaços industriais. Nesse cenário aí dos novos espaços, viu, gente, os ramos industriais tradicionais, eles mergulham em crise. Novos ramos dinâmicos emergem, surgem. Esses capitais são atraídos para outros locais e as velhas aglomerações urbano-industriais são diretamente afetadas. A plena configuração de uma economia pós-industrial tem por indício a evolução recente da distribuição da população economicamente ativa, a população de trabalhadores nos setores econômicos. Mas o que é que se pode verificar a partir desse processo aí? Verifica-se a desindustrialização. Aonde? Nas regiões fabris mais antigas, que então passaram a apresentar redução dos empregos no setor secundário, fruto aí tanto da eliminação de unidades produtivas obsoletas, como da modernização e da automação de fábricas tradicionais. A tradicional região industrial do Nordeste dos Estados Unidos fora antes favorecida pela existência dos recursos hídricos dos Apalaches e dos mercados consumidores dos centros urbanos. No caso da região industrial dos Grandes Lagos, o que contribuiu para seu surgimento foram a proximidade de reservas de matérias-primas, a rede de transporte fluviolacustre e a oferta de mão de obra. Fatores hoje que pesam pouco na escolha aí da localização industrial, viu? Importante lembrar, viu, pessoal, que o modelo seguido nessas duas regiões industriais era o modelo fordista. Muito bem, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Mas vocês podem fazer um aprofundamento, ter um conhecimento a mais sobre o tema aqui mencionado, lá na página 109 até a página 113 do livro de vocês, tá bom? Obrigada pela atenção, fiquem com Deus e até a próxima, pessoal. Tchau!